Olá, tá começando mais um GC Online. Glória a Deus aí pela sua vida, pela sua companhia com a gente aqui sempre nesse programa. Continua com a gente, hoje a gente vai estudar a palavra de Deus, vamos adorar o Senhor, vamos orar junto. Você já conhece a gente, mas não custa te apresentar, eu sou o Matheus, aqui tá a Lívia comigo, tá a Fernanda, o Alisson, e nós vamos juntos então com você aí para mais um GC Online. Vamos orar então? Obrigado, Senhor, por mais esse momento tão precioso de comunhão, de unidade. Obrigado pela Tua presença em nós e através de nós, fluindo aqui. Que o Senhor nos abençoe, nos conduza e glorifique o Teu nome através de nós. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Eis aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Glória a Deus, nós somos dele, ele é nosso e assim vivemos uma vida transformada pelo poder da presença de Jesus em nós.
Quero convidar você para abrir aí a sua Bíblia nesse momento comigo. No livro de João, capítulo 12, a gente segue no nosso estudo de João. A lição do nosso GC de hoje é a purificação do templo. João, capítulo 2, do 12 ao 17. Mais um episódio aí muito famoso. O Evangelho de João conta tantos episódios fantásticos do Ministério Terreno de Jesus. Esse é um desses. Então vamos lá. João 12, do 12 ao 17, diz assim: Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: Tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se do que está escrito: O zelo pela tua casa me consumirá. Esse daqui é um episódio da trajetória de Jesus que deixa a gente até um pouco pensando: que atitude foi essa que Jesus teve? Como que Jesus se portou dessa forma? Nossa, mas a Bíblia diz para a gente não ir. O que aconteceu aqui? A gente vai entender um pouco mais sobre o que esse texto está comunicando com a gente e sobre o real significado de tudo isso. Mas antes a gente precisa, como eu sempre falo aqui, entender o contexto em que esse texto está inserido. Se você olhar alguns versículos anteriores, Jesus ele estava em uma festa. Jesus estava numa festa junto com os seus primeiros discípulos, junto com a sua mãe, era uma festa de casamento. E ali Jesus realizou o seu primeiro milagre. E, como eu falei, primeiro, Jesus estava iniciando a sua trajetória ministerial. Jesus estava começando a ser revelado para as pessoas como o Cristo, como o Filho de Deus. Então ele sai daquela festa já nessa atmosfera de inauguração do seu ministério. E ele segue então com seus discípulos. Por isso que o início do versículo 12 diz: Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali ficaram durante alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. Aqui a gente já começa então a montar um cenário que a gente contempla a cena que está sendo relatada aqui nesse capítulo, nesse texto de João. Então, Jesus ele saiu de uma festa particular, uma festa com os seus discípulos, e agora ele vem para uma festa pública. A festa da Páscoa, que foi instituída lá no livro de Êxodo, tem até aqui na nossa agenda, na primeira parte, em Êxodo capítulo 12. Depois você puder ler lá, conferir o que está escrito, para você entender o real significado da Páscoa. E não preciso nem explicar que a Páscoa não é o coelhinho, não é aquele ovo de chocolate, é muito bom comer chocolate, né? Mas não é isso. E aqui nós temos em Êxodo 12 a explicação do surgimento da Páscoa. Você vai encontrar isso, que é uma festa muito antiga, que no período de Jesus já se comemorava há muito tempo, e Jesus estava indo para Jerusalém para participar no templo da Páscoa judaica. Né? Ali no templo acontecia a festa da Páscoa judaica. E aqui nós temos um cenário montado. Jesus chegando para participar de uma festa pública. Só que ele é surpreendido diante disso, né, pastora Lívia? Jesus tem ali a surpresa desagradável de encontrar as pessoas transformando um lugar santo em um lugar profano. Transformando aquilo ali, né, que era para ser um lugar de adoração, em um lugar de comércio. Marcos Almeida tem até uma música que fala, né, que o sagrado se tornou hilário. E é basicamente isso que estava acontecendo ali, né? Exatamente. E a gente, como ele comentou aqui, no casamento ele exerceu misericórdia, compaixão, ele teve amor e consideração por aqueles noivos, né? Fazendo um milagre da transformação da água em vinho. E aqui a gente vê Jesus no templo exercendo ali a disciplina. Ou seja, Jesus, ele está pronto para operar o milagre em nós, mas se for necessário ele quebrar algumas barreiras do nosso coração, todas elas, né, em relação a ele, quebrar as barreiras do nosso coração, virar a mesa dos nossos altares errados, aquilo que a gente está vivendo, fazendo coisas que está trocando a glória de Deus por outra coisa, Jesus ele não vai hesitar de nos disciplinar e de nos colocar
a entender qual é o real significado de viver para Deus, que é viver um lugar de adoração onde Ele é o único a ser totalmente adorado, contemplado, né, nas nossas vidas. Então, quando a gente vê Jesus chegando aqui, não está falando só de uma estrutura física de templo, né? Porque hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Mas Jesus, ele vem para nós também, observando ali o nosso momento de adoração, no nosso coração, o que é que a gente está adorando? O que você está fazendo com a vida que eu te dei, minha filha? O que você está arrumando aí nos seus pensamentos, no seu coração? Quais são as coisas que têm tomado a sua vida ao ponto de repente, estar acontecendo igual aconteceu aqui. Em vez das pessoas adorarem a Deus, elas estavam vendendo coisas, né, atrás de ambição da vida, atrás de dinheiro, atrás de sei lá, de benefício próprio, né? E Jesus, ele chega para nós assim também. E aí, o que está acontecendo aí? Deixa eu ver esse lugar de adoração. Quem está aí? Quem está aí nesse trono do seu coração? Então, o Senhor, ele traz também, aqui eu vejo o juízo e a disciplina do Senhor, orientando aquele povo. Amém, exatamente. É importante a gente ter o entendimento de que o amor de Deus não anula a sua justiça, não anula a sua retidão. Por que a gente pensa isso muitas vezes? Porque a gente romantizou muito o amor e achar que amor é só aquele, nossa, alisar. E quando você é castigado, você acha que você não é amado. Quando a gente é criança, a gente pensa muito dessa forma, né? Quando a gente é corrigido pelos nossos pais. A gente acha que porque a gente está sendo corrigido, a gente não é amado por eles. Quando, na verdade, é o contrário. A correção, a disciplina, é uma manifestação do amor. Então, nós podemos observar a própria Bíblia ensinando, lá no livro de Provérbios, por exemplo, conectando, linkando a sabedoria ao aceitar a disciplina. O homem sábio, ele aceita ser disciplinado para que ele possa crescer, para que ele possa avançar. Ele aceita a régua da retidão de Deus para que ele possa ser transformado e se tornar mais parecido com Cristo. Então, o amor de Deus não se contradiz com a sua justiça, com a sua santidade, com a sua retidão. Pelo contrário, eles se complementam. Uma vez pensando sobre essa questão de correção e tal, e até olhando para o Salmo 23, né, e eu sempre uso esse exemplo porque é muito legal, que o salmista ele fala, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Instrumento de disciplina, instrumento de justiça, é consolo para o salmista. E isso é muito interessante, não é, Fernanda? A gente precisa voltar os nossos olhos para essa verdade. Quando o Senhor nos disciplina, quando Ele manifesta sua justiça, Ele também está manifestando o seu amor por nós. Sim, a gente pinta às vezes Deus como um Papai Noel bonzinho, né? Nossa, só traz o presente. Fofinho, que é só amor, é só velhinho. paz, e é tudo lindo. E aí, como se a gente pudesse fazer qualquer coisa e tá tudo bem, sabe? A gente olha para o Deus no Antigo Testamento e, nossa, que Deus bravo, né? Assim, a ponto de destruir tudo, assim, não dá mais, acaba com tudo. E a gente olha com esse olhar assustado, assim. E é claro que a graça de Deus, ela nos alcançou, muita coisa mudou com a chegada de Jesus, mesmo assim, como homem, né? A ressurreição, enfim, tudo mudou. Mas os princípios não mudaram, eles seguem sendo os mesmos, assim, Deus continua sendo o mesmo na sua essência. E aqui eles estão falando de um templo físico, né? É claro que a gente precisa manter a ordem e decência nas nossas igrejas de modo físico também. A gente não pode usar de qualquer forma e virar uma bagunça. Mas isso aponta muito também para o templo que somos nós hoje em dia, né? O que a gente tem feito nesse templo que habita o Espírito Santo, que tantas vezes profana o nome dele, sabe? O que a gente tem... Como que a gente tem lidado com isso? Quantas vezes a gente usa o nosso corpo de uma forma tão indevida, assim, que vai tão contra aquilo que a gente carrega, né? E é isso, é uma disciplina, sim, é uma ira, sim, é uma correção, sim, mas que é para o nosso bem, é como um pai ensinando um filho, assim. O seu filho, criança, só quem lida com criança sabe
tem hora que você olha e fala assim, não é possível. Eu falo pro meu afilhado de 3 anos, parece que você tem 3 anos de idade. Quer enfiar o dedo na tomada, às vezes, sabe? Quer pendurar nas coisas, quer tentar pular da varanda. E assim, você vai deixar? Tadinho, deixa, sabe? Fazer amor, ele vai cair, quebrar a cabeça, Amor, vai virar um menino inconsequente, sabe? Não é isso. Então, assim, são os nãos, você tem que botar ordem na coisa para um dia aquele menino olhar para trás e falar, nossa, ainda bem que... Eu olho para trás e falo, ainda bem que minha mãe não deixou eu fazer o tanto de coisa que eu pedi para fazer. Nossa, pintar meu cabelo de tantas cores, fazer, não sei, eu já pedi para minha mãe fazer uma tatuagem do Peter Pan. Fica aí esse questionamento, ainda bem que ela não deixou. Glória a Deus pela pastora Laura. É isso. É isso aí. A gente chega então em um ponto muito importante aqui do nosso estudo de hoje. Quando a gente olha para esse texto e fala sobre a purificação do templo, na nossa mente, na hora, vem uma igreja local, vem algum pastor, vem algum ministério, vem alguma situação que a gente faz, nossa, tá transformando a igreja em um comércio. Assim como a Fernanda falou, a gente pensa assim e a gente realmente precisa manter a ordem, a decência no templo, no culto ao Senhor, na comunidade dos santos, isso é um fato. Mas o templo que esse texto está falando aqui não se resume a uma estrutura física. Eu e você somos o templo e morada do Espírito Santo. Nós somos o templo e a morada do Espírito Santo. Então, nós precisamos olhar esse texto por meio dessa ótica. Agora imagina ou a gente chegando diante de Jesus, a gente como sendo esse templo. E aí? Qual que seria a reação de Jesus diante de nós? Qual que seria a reação de Jesus ao ver o templo dele? O que estão fazendo com o templo dele? Isso é muito sério. E isso é algo importante nós pensarmos para daqui para frente a gente começar a tratar esse templo de uma forma diferente. Esse templo que precisa de limpeza, esse templo que precisa de purificação, esse templo que constantemente precisa ser observado e precisa passar por algumas mudanças. Nós somos esse templo, essa obra inacabada, né? Essa obra que está sendo aperfeiçoada, como a Bíblia fala que o justo é como a luz da aurora, né? Assim que diz o texto, e aí vai brilhando até ser dia perfeito. Então é igual a luz do amanhecer, de pouquinho em pouquinho vai brilhando e vai clareando até ser dia perfeito, até chegar aquele pleno sol do meio-dia, quente. Assim é a nossa vida, mas constantemente precisamos ser esse templo amplificado, esse templo que está sendo ampliado, que está sendo melhorado, não é, Alisson? Exatamente. E quando a gente fala de purificação do templo, é lógico que a gente falou sobre esse fato de uma igreja local, né, um lugar, a casa de Deus, mas quando a gente fala sobre nós, é engraçado pensar isso porque a gente vive em uma sociedade hoje que é cheia do meu corpo, minhas regras, né? Então a gente pensa, tipo assim, mas como assim purificar o templo de Deus, que sou eu? Então é algo que vai meio contra, né, o que o mundo diz e que a gente precisa ter um entendimento, porque se a gente entende que a gente é a habitação do Espírito Santo, a gente precisa preparar essa casa para o Espírito Santo habitar nela. Então essa purificação é um processo que acontece, né? E que Deus vai, às vezes, tocando em algumas áreas que a gente, às vezes, nem vê um erro naquilo, mas que Deus vai tocando e fala, isso aqui você precisa mudar, isso aqui precisa trocar, isso aqui precisa tirar. Então, a gente precisa realmente olhar para nós, né, que somos o templo, e falar o que dentro de mim tem desagradado o coração de Deus. O que tem levado eu a profanar o nome de Deus. Então, se Deus não é aquele que habita em um templo de 4 paredes, mas Ele habita dentro de nós, Ele tem o poder e o direito, sim, de limpar a casa, de purificar o templo. Então, a gente até muitas vezes canta, né? Tipo, Deus, mude as coisas de lugar. E a gente, será que está preparado realmente para isso? Fala, Deus, coloca... virar as mesas da cabeça da gente. Exatamente. Que ideia é essa, menino? Até porque, igual o Matheus falou no começo, quando a gente vê essa cena aqui, isso a gente fica tentando imaginar, fala tipo assim, Jesus fazendo isso? Como assim Jesus chegou, foi tirando tudo, quebrou e tal? Aí que tu falar que Jesus fez um chicote de corda.
Gente, Você imagina a cena a gente fica imaginando, tipo assim, gente... Então, quando a gente leva pro templo nosso, a gente entende o quê? O quanto que algumas mudanças dentro de nós vai doer. É. E são necessárias. Então, se às vezes Deus vai identificar algo e para a gente conseguir tirar aquilo, realmente vai ser algo que vai doer e que Jesus vai vir. E esse chicote não quer dizer que ele vai fazer, tipo, bater para a gente realmente sentir dor, mas bater para que haja uma mudança, para que haja uma transformação no templo. Então, a gente precisa passar por esse processo, né? De purificação todos os dias, cada vez mais, até que o Senhor possa olhar para nós e ver como um lugar onde Ele tem prazer de estar, né? Um prazer em habitar. E esse é o nosso objetivo, né? Esse tem que ser o caminho que a gente deve seguir. Amém. E aí me vem ao coração uma coisa muito importante para os nossos dias e que infelizmente tem se perdido muito, que é a questão do temor do Senhor. Essa palavra, esse texto, gera temor no seu coração? De pensar que você é o templo a ser purificado, precisa gerar temor em nós. Quanto de temor há em nós? Essa é uma oração que eu até já cheguei a fazer. Eu disse, Senhor, aumenta o teu temor no meu coração, aumenta o temor do Senhor em mim, para que eu esteja aberto ao ponto de o Senhor não precisar pegar um chicote e sair batendo, derrubando, mas fique à vontade para movimentar as coisas. Fique à vontade para mudar as coisas de lugar, porque eu reconheço, eu realmente preciso de purificação. Nós precisamos, gente, voltar os nossos olhos para esse temor do Senhor. Nós precisamos buscar o temor do Senhor, inclusive orar, né, pastora Lívia? Senhor, aumenta o temor do Senhor sobre mim. É que o salmista fala, né? Vê se há em mim algum caminho mau e guia pelo caminho certo. Então é a gente ter atenção nisso, né? A Bíblia fala sobre a correção do Senhor. O pai corrige o filho que ama. Nós somos amados pelo Senhor. E esse entendimento muda tudo, porque quando Deus vem para nos corrigir, para nos consertar, né? Aquilo que às vezes a gente achou que estava certo, Ele vem com sua vara do amor. É a palavra de Deus ajustando, endireitando os nossos caminhos tortuosos. E nós precisamos não fazer pirraça como uma criança imatura, né, pequenininha que não tem entendimento, mas precisamos de deixar essa instrução do Senhor, essa correção, essa disciplina nos fazer crescer, para viver coisas que o Senhor tem para nós. Então nós temos que ter atenção nisso, porque senão a gente acha que, né, aqui a gente viu Jesus fazendo um milagre, todo mundo é eufórico, feliz, porque foi uma coisa extraordinária, mas também é extraordinário o Senhor consertando aquilo que está errado. E às vezes a gente não vê que o milagre da transformação não é só a abundância, a prosperidade, mas é também quando Ele entra lá nos nossos quartinhos escuros, ilumina com a sua palavra e arranca tudo aquilo que pode nos corromper e tirar da presença dEle. Amém. Exatamente. Uma pessoa sem temor é uma pessoa que não aceita ser corrigida. Uma pessoa sem temor é uma pessoa que perdeu o filtro do pecado até, que está vivendo no pecado de uma forma deliberada e nem quer ser corrigido, e para mim tá tudo certo, e eu vou fazer comércio com esse templo aqui mesmo, e eu vou deixar acontecer tudo do jeito que eu quiser mesmo. E enquanto Jesus está com o chicote na mão, lave, enquanto Ele ainda está investindo em nos corrigir, ainda é bom, ainda está no ponto certo, a esperança. Eu costumo dizer que é como aquela passagem, né, da casa do oleiro, que Ezequiel que fala isso, não lembro bem agora, mas é do oleiro moldando o vaso de barro, e aí nesse moldar, às vezes o vaso quebra, às vezes ele se desmancha, mas o oleiro continua insistindo, e ele continua com o barro em cima das rodas, ele vai movendo e vai moldando. Enquanto o oleiro está ali moldando aquele vaso, ainda há esperança. O problema é quando o vaso está trincado e o oleiro pega ele e coloca na estante e deixa ele lá parado. Jeremias 18. Jeremias 18. Obrigado, pastora Lívia. E aí, quando ele encosta lá na estante, é porque perdeu a esperança. Mas enquanto o oleiro está lá e desconstrói, faz de novo, e desfaz e faz de novo, é porque ainda há uma esperança. Então, se tem um chicote aí estralando em você, não fica preocupado, não. Deus está insistindo na sua vida. É sinal que é filho, né? Exatamente, porque o pai que ama o filho corrige.
Então, eu fui muito amado pelo meu pai. Mas, Pai do céu e pai da terra, me ama os muito. dois. Os dois. Então, é porque o Senhor está insistindo em você. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos orar agradecendo ao Senhor por mais essa palavra. Que o Espírito Santo possa ministrar o seu coração e gerar vida em você através dela, em nome de Jesus. Senhor, obrigado pela tua presença, pela tua palavra, pela tua condução. Obrigado, Senhor, por falar com a gente. Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos conduza por esse caminho de temor, Senhor, diante dessa purificação do templo que somos nós. Que haja esse desejo no nosso coração de sermos moldados pelo Senhor, mesmo quando isso envolver um confronto. Que o Senhor abençoe cada um que está acompanhando o GC Online de hoje e que nós possamos continuar juntos aqui, muitas e muitas vezes, conhecendo mais sobre o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa. Tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa. Tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa. Tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, e o teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma.